Olá, meu nome é Vitor Augusto da Cunha Mello. Esses aqui são Adilson Júnior, Victor Manuel Carvalho e Matheus Martins. A gente vai falar um pouco sobre o livro do Machado de Assis, O Alienista. Apenas uma correçãozinha, acredito que o nome que a gente mandou para o professor Gustavo era para ser o nome do João, mas ele acabou trocando de grupo e a gente colocou o Matheus. Antes de falar do livro, assim, eu vou falar um pouco sobre o autor, que era Machado de Assis. Machado de Assis é considerado por muitos como um dos maiores e até por alguns o maior, assim, em quesito da literatura brasileira. Ele, nas suas obras, ele fala muito sobre o realismo, o que acontece mesmo na vida das pessoas, coloca um pouco de ironia e tenta dialogar com o leitor. Ele escreveu, além de O Alienista, umas obras famosas como Dom Casmurro e algumas outras. Bom, né? Na obra O Alienista de Machado de Assis, o personagem, o personagem homem conhecido como Simão, ele é um médico muito conhecido e renomado no Brasil e na Europa. No livro, retrata que ele, em sua viagem pela Europa, ele se tornou ainda mais conhecido quase pelo mundo. E, em seguida, retornou para a cidade natal, no Brasil, na qual ele conheceu uma mulher viúva com a qual casou-se, mas não pelo amor, e sim como ele era um homem da ciência, somente para que ele poderia ter filhos, segundo ele, no qual isso nunca se concretizou. E logo em seguida, ele recebeu um apoio financeiro no qual ele conseguiu construir a sua clínica psiquiátrica. Após chegar em Itaguaí, Bacamarte criou a Casa Verde, que era uma casa psiquiátrica onde ele estudava e tentava curar pessoas consideradas loucas. Com isso, ele começou a prender pessoas como João de Deus, que se considerava Deus e que deveria ser adorado e só ele salvaria, e também pessoas que achavam que se falassem a terra racharia, estrelas cairiam e tudo mais, entre outros. Porém, com o tempo, a ideia dele de loucura se tornou muito deturbada. Ele começou a considerar quem tinha faculdades mentais desequilibradas como loucos, como pessoas que eram generosas demais, onde pensavam mais em outras pessoas, como nele, pensavam mais em outras pessoas ao invés de pensar neles mesmos, como de um cara que recebeu uma uma herança muito grande e acabou perdendo ela emprestando e acabou não recebendo de pessoas que ele considerava amigos. E ele foi considerado louco por isso. E com o tempo, até pessoa, com o tempo, essa ideia dele de loucura se tornou tão deturbada que ele começou a achar que quem tinha as faculdades mentais certinhas, quem era muito certinho, era considerado louco. Com isso, Simão prendeu grande parte da população, e obviamente a população não ia ficar quieta. Com isso começou a Revolução da Canjica, sendo liderada pelo filho da canjica, que por isso o nome dessa revolução. Com essa grande movimentação da população, o comandante ganhou um certo poder político. Com isso ele podia simplesmente prender Simão. Entretanto, ele fez um acordo com Simão para o seu próprio bem e para a população ficar quieta, ele liberava algumas pessoas da Casa Verde. Após tudo isso aí, a gente pode perceber que, como no começo do livro fala, ele arranjou uma mulher por motivos de ele considerar um homem da ciência, apenas porque ele queria filhos saudáveis, inteligentes. A gente pode trazer que ele considerava ele muito certo, por ele ser estudioso. Ele estudava muito, e então ele pensava que o que ele sabia era o que estava certo. Ele começou prendendo pessoas que realmente poderiam ser consideradas até loucas, assim, e depois foi para pessoas que para ele era louco, não era um sentido de loucura assim da sociedade, não era o que a sociedade considerava, era o que ele considerava. Se ele considerasse louco, ele mandava para Casa Verde. Até que um momento a Casa Verde ia ficando lotada quase. Até que chega um ponto que ele pensa, quem é o louco de verdade? Porque o conceito de loucura dele já estava deixando ele louco. Ele começou a pensar que o louco poderia ser ele, por considerar todos loucos. A gente também pode pegar isso aí e trazer para a realidade na questão
a questão das fake news. A gente pode trazer isso para atualmente. Machado, ele nos mostra um pouco, fala também sobre a matraca, que o Adilson vai falar um pouco sobre ela agora. Na época, para a notícia ser dada, você contratava um sujeito que tocava a matraca no meio do povo, chamava a atenção deles, e assim a notícia era dada. A gente pode pegar isso aqui trazendo para hoje em dia, porque quem noticiava a matraca, quem poderia noticiar assim era quem tinha dinheiro, a pessoa pagava, então você poderia noticiar. Um exemplo muito bom que o Machado coloca no livro é de um vereador, um político da vilazinha dele, que coloca falando que ele era um encantador de cobras, um domador de cobras, e sendo que isso não era verdade. Muitas coisas falsas poderiam ser espalhadas assim, porque a cidade toda ouvia, a cidade parava para ouvir aquilo. A gente pode trazer para atualmente um exemplo parecido. As pessoas que têm poder, as pessoas que têm dinheiro, elas podem simplesmente controlar e manipular a mídia para falar o que elas querem. O Machado nos traz essa reflexão assim, do que é verdade, o que as pessoas tomam como verdade, o que chega até elas ou o que realmente é. Porque apenas o que as pessoas escutam, elas ficam numa bolha, e apenas o que elas tomam como verdade para elas é. Talvez a verdade do outro não seja verdade para ela. E a matraca, antigamente quem tinha dinheiro usava a matraca para poder falar o que quer. Hoje em dia as pessoas usam a internet para difundir suas ideias. E o alienista é um grande exemplo de alienação, onde quem ele falava que era louco, todo mundo acreditava que era louco. Tanto que ele começou a considerar a cidade inteira praticamente louco, até perceber que quem era o louco era ele. Mandava todo mundo pro hospício. Então foi isso aí. Esse foi o nosso vídeo e até a próxima.